pessoas ainda carregam a bolsa de couro velha. Eu vim trazer o vinho novo. Mas sabe qual é o problema? Se você tenta trazer esse vinho novo e coloca nessa ideia velha que você tem sobre vida com Deus, o vinho se perde, porque ele é tão poderoso que ele estoura. Não dá para aconselhar. A vida que Jesus propõe é tão nova e poderosa que ela não acontece dentro de uma vida não transformada por Deus. Não acontece. As palavras de Jesus vão se perder. Sabe por que elas se perdem? Quando eu tento colocá-las dentro da minha concepção de Deus, da minha concepção de justiça, da minha concepção do que é perdão a Deus ou de Deus, ela se perde. E aí nada se aproveita. O que é preciso, queridos, é acontecer uma experiência que Jesus disse certa vez para Nicodemos, um cara que era líder religioso. Se alguém não nascer de novo, não pode ver, entender, compreender, experimentar o reino de Deus. Não. Então é necessário nós abandonarmos tudo aquilo que a gente acredita sobre Deus que tinha no passado. O Blaise Pascal tem uma frase brilhante. Ele diz: Deus fez o homem na sua imagem, e o homem, em retribuição, criou Deus à sua semelhança. Todos nós temos uma ideia de Deus que é exclusivamente nossa. Se eu te perguntar quem é Deus hoje à noite, talvez grande parte de vocês vai responder de acordo com a Escritura. Talvez uma parte de vocês vai responder: eu acho que Deus é aquilo que eu aprendi desde que eu era criancinha. Sabe por quê? Porque meu pai dizia assim: ou você estuda, ou Deus não vai dar presente para você no final do ano. E aí a gente confundia Papai Noel com Deus e não sabia quem era um e quem era outro, né? A nossa visão de Deus na infância é o Papai Noel. O menino bom, a menina boazinha vai ganhar presente. O menino mauzinho, que não foi bonzinho, não vai ganhar presente. É assim, a gente confunde Deus com Papai Noel. E na maior parte da vida a gente acredita que Deus é assim. A gente acredita, por exemplo, que Deus deve descer o porrete no Maluf. Por que não desceu o porrete no Maluf até agora e não tirou esse cara da terra? Eu, se fosse Deus, já tinha tirado ele faz tempo. A Dilma, então, nem se fale. Eu tiraria não por voto, eu tiraria por doença. Eu já botaria ele de cara. Renan Calheiros. Tiraria toda essa turma de uma vez. Se eu fosse Deus, eu tiraria. Você também diz isso. Você está dando risada, você está aplaudindo, mas também você faria isso. Eu tenho certeza, se você fosse Deus. Você limparia esse país. Né? É. O problema é que a gente não é Deus. E o segundo problema é que Deus não é assim. Deus não faz isso. Ai, Deus. Porque uma vez os discípulos foram até Samaria preparar a cidade para Jesus chegar. E os samaritanos, que eram inimigos raciais dos judeus, disseram assim: quem quer vir aqui? Jesus. Ele é judeu? É. A porta está fechada. Aqui não entra. E Tiago e João ficam bravos demais. E eles vão dar a resposta para Jesus: ó, os samaritanos fecharam a porta para o Senhor porque o Senhor não pode ir lá. O Senhor quer que a gente reúna? Vamos fazer uma oração de poder aqui? Sabe a famosa oração de poder? Vamos fazer uma oração de poder para chover fogo do céu nessa cidade e acabar de novo, de uma vez, com essa raça maldita de samaritanos que a gente não aguenta. A gente mistura a nossa raiva e diz: Deus devia fazer justiça de acordo com a nossa raiva. E Jesus diz para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque eu não vim destruir ninguém. Eu vim salvar. Eu sei que você tem problema com Jesus. Você tem problema com Jesus porque Jesus não faz do jeito que você quer. Jesus é capaz de amar o pior mau caráter, o pior vigarista. A gente tem problema com Jesus. Tem. Porque Jesus não é igual a gente. A cabeça dele não é igual a nossa. Ele não pensa igual a gente. Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os seus. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, meus pensamentos são mais altos do que a terra, do que os seus.
e os meus caminhos mais altos que os seus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para parar de corrimento na vida é destruir essa ideia que a gente tem na cabeça de Deus. Deus não é o que você pensa dele. Onde eu aprendo sobre Deus? Só tem um lugar para você aprender quem é Deus. Vá para a Bíblia, vá para a Escritura, é lá. Amém. Porque se você não for para lá, você vai ter que ser essa ideia, sempre vai sofrer dessa ideia religiosa, de que Deus é um juiz mau, que pune o mal e dá presentinho para o bom. Então a gente sofre dessa ideia errada de Deus, sobre Deus, passa a ter uma ideia errada sobre a vida, a gente começa a entender a vida como a lei do mérito. Né? Aquela pessoa está sofrendo é porque, com certeza, ela deve ter feito alguma coisa muito mal, muito má no passado. Ou o pai dela fez, ou... Não é só karma não, tem muito evangélico dizendo isso, é maldição. Isso é maldição na sua vida. Isso é maldição do teu avô, bisavô, tataravô, Abraão, Isaac e Jacó. Fizeram alguma coisa, você está pagando por isso. Os amigos de Jó disseram. A gente começa a ler a vida desse jeito. A gente começa a olhar a vida do próximo desse jeito. A gente olha a eternidade dessa forma. E a gente pergunta, quem vai para o céu? Quem vai para o inferno? Você já tem a resposta pronta. Mas sabe quem vai para o céu? Quem vai para o céu, queridos, morar a eternidade com Deus, é aqueles que Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. Qualquer um que faça isso. Qualquer um. Eu e você não temos a menor ideia de quem fez isso já. No secreto da vida. Quem já fez isso? Ninguém sabe. Quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno é toda a turma do PT. Vai para o inferno. Ai, que delícia falar isso. Quem vai para o inferno, queridos, não é quem só aprontou, fez coisa errada. Não. Quem vai para o inferno é quem deixou de crer em Jesus, seguir Jesus e aceitar o Evangelho. Vai para o inferno. Pode ser ótimo, excelente, de moral ilibada, mas vai para o inferno. Está escrito lá em João: todo aquele que crer nele o recebeu, né, tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É isso. É onde você depositou sua fé, em quem você creu, para resolver o seu problema de pecado. É isso que leva você para o céu ou para o inferno. Não é os seus atos. Não são os seus atos. Na religião, são os seus atos. Cada ato que você faz é um tijolinho para você construir sua casinha no céu. A minha casa, a minha vida celestial. Cada ato que você faz é um tijolinho. E cada ato que você faz de errado é menos um tijolo. E mais um para o inferno. É assim. O pensamento religioso: seus atos te levam para o céu ou para o inferno? Não. Quem te leva para o céu é o que Jesus fez, queridos. Quem te leva para o inferno é você rejeitar Jesus na sua vida. Ponto. Porque Deus não quer sacrifício. Deus quer fé em Jesus e misericórdia. Tem um cântico antigo dos vencedores por Cristo que dizia assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Há muita confusão sobre quem é Jesus, até hoje. Onde eu posso aprender sobre Jesus? Na Bíblia, na Escritura. Como é que eu descubro quem é Deus? Na Escritura. Houve um tempo atrás que eu aconselhei um rapaz, há muito tempo atrás, que foi muito jóia, muito bom. E ele tinha umas ideias totalmente neuróticas sobre Deus. Eu disse: vou te dar uma tarefa. Você vai pegar a sua Bíblia, vai pegar um papel
E toda vez que Jesus definir Deus, você anota no papel. Você vai conhecer Deus da boca de Jesus. Tudo que Jesus falar sobre Deus, Deus é. Então escreva. Então, se você tem alguma dúvida sobre quem Deus é, você acha que está pensando muita coisa da sua cabeça, vá para a Bíblia e leia os Evangelhos, escreva o que Jesus fala de Deus. Aí construa a sua ideia de Deus segundo Jesus. Por exemplo, Mateus 5,43. Jesus diz: sede imitadores de Deus, ele diz para nós imitarmos a Deus, sermos como Deus é. Porque Deus faz o sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva descer sobre justos e injustos. Essa é uma ideia. Essa é uma definição de Deus na Escritura. Deus é assim. Deus manda coisa boa para quem presta, para quem não presta. Essa é uma das definições que Jesus tem. Então, a proposta da salvação de Jesus não é melhorar o seu comportamento e o meu. Isso é resultado. Mas a proposta não é essa. Qual é a proposta? A proposta é gerar uma nova vida, a de Deus, dentro de você, através de uma experiência que a Bíblia chama de novo nascimento. E só através do novo nascimento é que a gente deixa o remendo religioso para fora. Tudo que é provisório. E partimos para aquilo que é definitivo. O que nós precisamos efetivamente é do novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não vai entender nada. Se alguém não decidir crer em Jesus, não vai entender nada. Vai continuar colocando remendinho, achando que isso resolve. Não. Se eu tentar ser um pouco melhor, quem sabe Deus gosta mais de mim. Não tente merecer o amor de Deus, porque você nunca vai merecer. Deus já te ama e ponto final. Não é merecimento, não é porque você faz. O amor dele não tem nenhuma condição. É amor puro. Ponto. Queridos, nessa noite, nós podemos aprender com Jesus que todo remendo que a gente tenta colocar é uma tentativa para pagar nossos pecados. Jesus diz que ele já pagou seus pecados. Você não precisa pagar o que já está pago. Então, não tente colocar remendinho para melhorar você. Não é remendo que melhora, é algo total, definitivo e absoluto. A segunda verdade, deixe de ser egoísta. A gente usa remendo porque é egoísta. Porque a gente tenta se salvar sozinho. Ninguém vai ser salvo sozinho. Nós não podemos fazer nada por nós, a não ser crer em Jesus como o único Salvador. E também, nós só podemos deixar de usar remendos quando a gente prova a salvação. E o que é provar a salvação? Eu tive uma experiência, a minha experiência, que eu quero relatar para você, foi a minha. Você pode ter a sua, e cada um tem. Mas é preciso chegar um dia na sua vida que você fique sozinho com Deus, que você faça essa oração, que você diga: Senhor, eu estou esse tempo todo tentando me tornar um pouquinho melhor, mas não consigo. Eu tentei usar do expediente religioso, tentei colocar vários remendos para parecer melhor, para resolver aquele problema sério que eu tenho, e não consigo resolver. Por mais que eu tente, eu não consigo sair. Eu preciso que o Senhor entre aqui. Entre e faça uma revolução acontecer. Que teu Espírito entre em mim. Senão, eu não vou aceitar a graça, nem viver a graça, nem descansar no Senhor, que é Salvador. Eu me lembro quando eu tinha uns 17 para 18 anos, tinha terminado o serviço militar, e eu fui para minha casa uma tarde depois do trabalho. Não tinha intenção nenhuma de fazer isso. Mas tudo começou, queridos, quando eu comecei a frequentar uma igreja pela primeira vez. E foi curioso porque eu sentava sempre no último banco da igreja.
totalmente absorto, desligado de tudo que estava rolando lá dentro. Alguma coisa, porém, foi acontecendo. Eu saí do banco de trás para o banco do meio. E depois do banco do meio, eu sentei no banco da frente. E eu comecei a gostar daquelas coisas que eu estava ouvindo. E pela primeira vez na minha vida, eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria ler. Comecei a sentir vontade. Isso não era meu. Não era meu. E nessa tarde eu cheguei em casa e eu fui almoçar, não tinha ninguém em casa. Pela primeira vez eu tinha um rádio velho em casa, esses rádios que pegam longe. E eu liguei no AM do rádio e peguei uma rádio lá do sul do Brasil, chamada Rádio Marumbi. E fiquei ouvindo aquele programa. E era um programa que o dia inteiro tinha pregação, música. E eu fiquei ouvindo, sei lá quem era, tinha um pregador falando nessa rádio. E aquilo começou a me conquistar. E eu fiquei ouvindo. E eu não sei como aconteceu, nem porquê. E eu comecei a chorar. Eu não estava em depressão, eu não estava com problema na vida, nada. Mas alguma coisa muito forte começou a me emocionar. E eu fiquei de joelhos e disse: Jesus, entra na minha vida. Toma conta do meu coração. E foi isso que foi produzindo em mim mudanças gradativas e constantes. Eu sei que naquele dia o Espírito entrou em mim. Amém. Eu não fiz força nenhuma para isso. Nascer de novo não é um esforço seu. Só tem uma coisa que você pode fazer: é pedir. Faz isso. É dizer para Deus: entra na minha vida. É pedir que Ele te salve. É pedir que Ele te faça nascer de novo. E certamente Ele vai fazer isso. E eu queria convidar você nessa noite a fazer isso. Deus quer tirar você dos remendos. Ele quer passar você para algo definitivo. Vamos fechar os nossos olhos, queridos? Queria que o quarteto pudesse cantar um. Ok? Eu queria que você refletisse nessa proposta de Jesus de levar você para o definitivo, para você descansar em Deus, sua alma, e saber que Ele te salvou. E você pode ter a certeza que Jesus diz: quem ouve minha palavra, crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna, não será condenado, porque já passou da morte para a vida. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e fazer essa oração aí dentro do seu coração, se você desejar, nessa noite, que talvez seja a sua experiência com Ele. Você pode repetir aí em silêncio, não precisa orar em voz alta, só em silêncio. Senhor Jesus, Tu és o único Salvador, aquele que me ama incondicionalmente. Se até hoje eu tentei salvar a mim mesmo por meio de atos religiosos, por meio do meu discurso, mas foi tudo em vão, e eu me sinto ainda mais cansado e ainda mais cheio de erros, eu peço que nessa noite o Teu Espírito desça sobre mim, transforme meu coração, que a Tua graça poderosa seja derramada agora dentro de mim, e que essa experiência cele a entrada e a posse do Espírito Santo no meu coração. Eu quero Te receber na minha vida. Meu coração e minha vida sejam hoje a Tua morada. Senhor, eu quero seguir-Te como discípulo. Então fala comigo. Me mostra, Senhor, cada vez mais o Teu caminho da graça. Porque o Senhor veio salvar o ferido, o doente. E eu assumo minhas doenças e minhas feridas. E peço que me salves. No nome de Jesus.